Deu bronca na aula aí, foi? Quem tá ouvindo? Eu estou esperando o pessoal entrando. Ah, tá ok. Estamos no aguardo, Alexandre. Eu entrei, tudo silencioso, ninguém falou nada, o professor não apareceu ainda. Bora pro pagode, então. Deus me livre. Fazer inveja aí, Alexandre. Bora comer, então. Você não fala, porra. Rapaz, vocês não falam nada aí, eu tô mostrando se vocês falam alguma coisa. Tô entalada aqui também. Agora eu não sei como é que eu tiro isso daí. Saiu a imagem? E, Alexandre, tá esquisito esse negócio, ninguém fala nada, tudo escuro. Tá escroto. Tá estranho, já deu umas duas cochiladas aqui já. Hein? Tá esquisito isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dan. Estava Escutando preocupado bem? contigo já. A gente estava preocupado contigo já. Não, faça isso. Vamos começar então segundo conteúdo para segunda verificação, tá? Então, gente, boa noite para quem está na sala também. Eu vou iniciar aqui com a aula sobre inflamação, tá?
A gente viu inflamação no terceiro semestre, só que aqui eu vou dar mais uma aprofundada, digamos assim, tá? Esse conteúdo ele vai ser dividido em duas partes, tá? Já que ele é um pouco extenso. Então, nós vamos ter a primeira parte, que é referente à inflamação aguda, tá? E depois a gente vai entrar com inflamação crônica, tá certo? Essa de inflamação aguda, ela é mais extensa, então vai ser dividida em duas partes, tá certo? Então, vamos lá. Então, a palavra inflamação é derivada do estado de estar inflamado, tá? Então, inflamar significa colocar fogo, tá? O que implica na cor vermelha, na possibilidade de aquecimento e na geração de dor, tá? Então, isso aqui é um conceito que envolve, por exemplo, algumas das características, alguns dos sinais da inflamação. Que o tecido fica avermelhado, fica mais quente e, obviamente, com dor, tá? Então, a resposta inflamatória é um mecanismo benéfico, isso vocês sabem. Vocês viram comigo na imunologia que a resposta inflamatória, por exemplo, ela corresponde a um mecanismo da imunidade inata, tá? Então, a resposta inflamatória é um mecanismo da imunidade inata, tá? Então, é um mecanismo benéfico, dinâmico, complexo e fisiológico. Então, aqui, ó, por ser um processo da imunidade inata, é algo fisiológico, tá certo? Pelo qual o organismo se defende contra infecções e tenta reparar danos teciduais ou perda de função, apresentando como objetivo principal a promoção da resolução de um desequilíbrio da homeostase, tá? Então, houve um desequilíbrio na homeostase, você já sabe que a homeostase é equilíbrio orgânico, né? Então, houve um desequilíbrio, uma lesão, uma infecção, tá? Uma necrose, um trauma, uma queimadura, tá? Então, são exemplos de processos que podem desencadear uma resposta inflamatória, que causam desequilíbrio na homeostase. Desequilibrou a homeostase, a inflamação tenta reequilibrar, tá? Então, a inflamação é uma reação dos tecidos a um agente agressor caracterizada morfologicamente pela saída de líquido e células do sangue para o interstício. Essa palavra interstício aqui, a gente pode entender como tecido, tá? Então, a inflamação ela ocorre em tecidos vascularizados, certo? Então, durante o processo inflamatório, vocês vão ver que ocorre saída tanto de células quanto de plasma, que é a parte líquida do sangue, tá? E essa saída de líquido, que é o plasma, isso vai levar a um inchaço que a gente observa na inflamação. Então, se a gente olhar para essa lesão aqui, isso aqui é aquele famoso furúnculo, né? Isso aqui é uma foliculite, pode ser causada por uma foliculite, então uma inflamação no folículo piloso. Então a gente vê aqui que o tecido está inchado, né? Bem edemaciado, está vermelho, né? Se eu pudesse tocar, eu ia notar que a temperatura aqui no local está mais elevada, tá? E obviamente que quem já teve isso aqui sabe que dói muito, tá? Então são os 4 sinais típicos da inflamação: dor, calor, que é aumento de temperatura, rubor, que é a vermelhidão, e o edema, tá? Basicamente, o processo inflamatório está resumido aqui nesse esquema, tá? Esse esquema ele aborda toda a dinâmica que a gente observa durante um processo inflamatório. Então, tudo inicia com a presença de um agente inflamatório. Como o nome está dizendo, o agente inflamatório é aquele agente que vai causar a inflamação. Exemplos: pode ser um agente infeccioso, tá? Pode ser um trauma, pode ser uma necrose, pode ser uma queimadura, tá? Então, nós temos vários estímulos danosos que podem desencadear uma inflamação. Então, uma vez que a gente tem ali no tecido o agente inflamatório, esse agente inflamatório vai desencadear ali no tecido várias consequências, várias modificações, tá?
Dentre essas modificações, nós iniciamos aqui com os fenômenos irritativos. Vocês vão ver que durante essa aula eu vou por partes, tá? Então eu vou abordar os fenômenos irritativos, vasculares, exudativos, tá? Então esses fenômenos irritativos, eles são caracterizados pela produção e liberação de mediadores químicos pró-inflamatórios, tá? Então são moléculas do nosso sistema imunológico que, quando liberadas, elas vão iniciar a inflamação, tá? Por isso que são mediadores pró-inflamatórios, tá? Exemplos: as interleucinas, tá? As citocinas, tá? Temos várias citocinas pró-inflamatórias que vão estimular a inflamação. Histamina, óxido nítrico, prostaglandinas, tá? Então, são todos esses que eu falei, são mediadores que vão iniciar a inflamação, tá? Isso caracteriza os fenômenos irritativos. Uma vez, galera, que esses mediadores, eles foram produzidos e liberados no tecido, eles vão desencadear ali no tecido várias alterações, né? Dentre elas aqui, alterações vasculares. Então, nós vamos observar, pela ação desses mediadores químicos pró-inflamatórios, alterações vasculares no local da inflamação, ou seja, no sítio inflamatório. Quando vocês escutarem falar sítio inflamatório, é o local onde está ocorrendo a inflamação, tá? Esses fenômenos vasculares, eles vão levar ao aumento de temperatura local, que é o calor, tá? E esses fenômenos vasculares, eles vão levar também à vermelhidão local, que é o rubor, tá? Esses mediadores químicos também, eles vão agir nos nossos sensores de dor ali do tecido. Então, isso vai levar à presença de dor, tá? E esses mediadores químicos também, eles vão ser responsáveis pelos fenômenos exudativos. Mais para frente eu vou explicar o que é exudação, tá? Mas adiantando um pouco, exudação é passagem, saída. No caso aqui, ó, fenômenos exudativos é a passagem, é a saída de plasma. O plasma vai sair do vaso e vai concentrar onde? No tecido, fora do vaso. Isso vai levar a um aumento do tecido, que é o tumor, que vocês podem encontrar como edema ou também como inchaço. Então, tumor, edema, inchaço é a mesma coisa, aqui no contexto da inflamação, tá? Então, vejam que esses 4 sinais aqui são os sinais cardinais da inflamação, são os sinais típicos da inflamação: calor, rubor, dor e tumor. Esses sinais, eles ocorrem pela liberação aqui, ó, dos mediadores químicos pró-inflamatórios. Desculpem. Esses mesmos mediadores, eles vão ser responsáveis pelo processo de reparo do tecido. Isso é um detalhe que vocês têm que entender, galera. Se tem inflamação, tá? Se tem inflamação, está ocorrendo dano tecidual, tá? A inflamação, ela é benéfica, óbvio, mas enquanto o tecido está passando por um processo inflamatório, ele está sofrendo dano, tá? Então, a inflamação, ao mesmo tempo que ela tenta aqui, ó, neutralizar ou destruir com o agente inflamatório, ela causa dano. E ela tenta também reparar esse dano, tá? Então, a inflamação é um processo muito completo. Danifica o tecido e tenta reparar, tá? Só que, dependendo do tipo de tecido que está inflamado, da extensão do dano, da causa da inflamação, nós vamos ter um reparo por regeneração, tá? Ou um reparo por cicatrização. Então, o tecido, após inflamar, sofrer dano, ele pode ou regenerar ou ele pode cicatrizar. Nós vamos ter uma aula exclusiva disso aqui, ó, de regeneração e cicatrização, tá? Beleza, galera.
Então, isso aqui que eu descrevi, basicamente, é um processo inflamatório agudo. Tá? Beleza. Agora, se esse agente inflamatório aqui, ó, ele persistir no tecido, tá? Todos os mecanismos da inflamação, esses mecanismos não foram capazes de destruir esse agente inflamatório, tá? Ou neutralizar esse agente inflamatório. Então, esse agente ele vai persistindo ali no tecido, ele vai perpetuando no tecido, tá? Isso vai levar a uma transição de uma inflamação aguda para uma inflamação crônica. Então, a inflamação crônica é a persistência do agente inflamatório. Ele fica ali no tecido e a inflamação perpetua, persiste. Eu estou falando aí na escala de meses, anos, tá? Várias semanas. Tá certo? Então, daqui para frente, nós vamos por partes, tá? Então, daqui a pouco vai chegar o slide que vocês vão ver os fenômenos irritativos. Depois vocês vão ver os fenômenos vasculares e os fenômenos exudativos. Aqui, ó, a parte do reparo, a gente vai ver numa aula exclusiva, tá? Bem, se a gente não tivesse inflamação, galera, se a gente não tivesse inflamação, as infecções no nosso corpo, obviamente, ela teria um desenvolvimento descontrolado. É óbvio. A inflamação, a infecção é o agente inflamatório, é o que está estimulando a inflamação. Em contrapartida, se a inflamação, que é um mecanismo da inata, não destrói e não controla esse agente infeccioso, a inflamação persiste. Tá? Então, veja a importância do processo inflamatório. Tem que existir. Então, se não existisse inflamação, as infecções teriam um desenvolvimento descontrolado. Tá? Feridas. As nossas feridas não iriam cicatrizar. Tá? Vocês vão ver nessa aula exclusiva de reparo, mecanismos de reparo, que para formar uma cicatriz, tá? Inicialmente o tecido inflama. Tá? Então ele inflama, passa por um período inflamatório, depois inicia a cicatrização. Tá? E a destruição dos órgãos seria o que? Permanente, tá? Caso não ocorresse a inflamação. Então, o dano ia persistir. Então, imagine uma infecção. A infecção ia persistir, levar dano tecidual ao órgão. Por quê? Porque não tem controle. Tá? Então, veja a importância da inflamação nesse contexto. Aí, algumas características que vão diferenciar a inflamação aguda da crônica. Tá? A inflamação aguda, ela inicia rapidamente, em segundos ou minutos. Então, eu me furei com espinho. Tá? Em questão de minutos, vocês vão observar que ali vai inchar, um pequeno inchaço, vai ficar vermelho, tá? Vai doer, vai ficar com uma certa dor ali no local. Isso em questão de minutos. Tá? Então, a inflamação ela inicia rapidamente, segundos ou minutos. Da mesma forma que ela inicia rapidamente, ela dura pouco. Duração curta. Alguns minutos, horas ou poucos dias. Tá? Exudação de fluidos. Então, exudação é passagem, saída. Na inflamação aguda ocorre saída de fluido. Que fluido é esse? O plasma. O plasma que é a parte líquida do nosso sangue. Tá? Esse plasma ele é rico em proteína, tá? Então vai ocorrer a saída dos vasos de um plasma rico em proteína. Esse plasma vai acumular ali no tecido, fora dos vasos. Isso vai levar à formação de um inchaço, de um edema. Tá? Então, o que explica o inchaço durante uma inflamação aguda é justamente a saída de líquido dos vasos e acúmulo no tecido. Tá? Quanto à migração
de leucócitos, quando eu falo em inflamação aguda, os principais leucócitos presentes num processo inflamatório agudo são os neutrófilos. Tá? São as primeiras células que chegam até o sítio inflamatório, o local que está ocorrendo a inflamação. Eu estou dizendo para vocês que só temos neutrófilos? Não. Eu estou dizendo que predomina. É a primeira célula que chega. Tá? Então, numa inflamação aguda, o infiltrado inflamatório, ele é predominantemente de neutrófilos. Tá? Quando eu falar infiltrado inflamatório, galera, imagine na cabeça de vocês, células infiltrando o tecido. Que células são essas? Leucócitos. Tá? Leucócitos, células de defesa. Que na inflamação aguda, quem predomina são os neutrófilos. Tá? Galera online, e aí? Estou falando muito rápido, tá dando para entender até agora? Tá beleza. Tá tranquilo, professor. Vocês? Falando um pouquinho do histórico, então, essas características clínicas da inflamação, elas foram descritas pelos egípcios desde o ano 3000 a.C., tá? Celsus, que é um escritor romano, data do século I depois de Cristo, listou os 4 sinais típicos da inflamação, tá? Que foi o que eu falei ainda há pouco: calor, rubor, dor e edema. Aí escuta o que eu vou falar, como eu disse ainda há pouco, o edema vocês podem encontrar na literatura, nos livros, como inchaço ou até mesmo como tumor. É mais difícil encontrar como tumor, mas vocês podem encontrar. Tá? Já o rubor... Irã, só uma pergunta para critério de entender aí. A perda de função também, ela não se encaixa aqui nessa parte ainda, né? Então, a perda de função vai entrar aqui, ó. Vocês estão bem ligados, meu. Adiantou aqui, tá? Eu ainda ia chegar. Mas a perda de função foi um sinal que ele foi adicionado por Virchow. Então, Virchow, ele adicionou um 5º sinal dentre esses 4, tá? Que foi a perda de função. Tá? O que ele disse? Ele disse que o tecido, enquanto está passando por um processo inflamatório, ele perde a sua função. Deu para esclarecer? Tá ok. Ok? Beleza. John Hunter. Professor, mesmo a inflamação crônica? Sim, mesmo a inflamação crônica. Tá? Na inflamação crônica, o local ali onde está ocorrendo a inflamação está sem função. Tá? Vocês vão ver que na inflamação crônica, enquanto o tecido está inflamado, está passando pela resposta inflamatória, ele está reparando. É diferente aqui na aguda. Na aguda, primeiro tem a inflamação, quando está finalizando a inflamação, inicia o reparo. Na crônica, não. Ao mesmo tempo que está causando dano, está tentando reparar, tá? Mas perde a sua função. Ok? Aí John Hunter, século XVIII, final do século XVIII, ele fez uma descrição macroscópica do processo inflamatório e sugeriu a relação com fenômenos circulatórios. Então ele disse o quê? Ele observou macroscopicamente, tá? Macroscopicamente um processo inflamatório e ele associou toda aquela modificação macroscópica a alterações circulatórias ali no local. Eu estou falando localmente, tá? Alterações na circulação do tecido que está inflamado, tá? Aí ele disse que a inflamação em si mesma não deve ser considerada como uma enfermidade.
E é o que a gente sabe, né? A gente sabe que a inflamação, na verdade, é um mecanismo da imunidade inata. Então, não é uma doença, não é uma enfermidade, tá? Mas sim uma condição saudável, consequência de alguma violência ou padecimento, tá? E, de fato, é isso. Tá? Já Thomas Lewis, ele observou uma resposta inflamatória na pele, tá? E ele observou que essa resposta inflamatória na pele, ela ocorreu pela liberação de um mediador químico chamado de histamina. Tá? Ele viu que lá naquela reação inflamatória na pele, ao liberar a histamina, ele observou que ocorreram algumas alterações vasculares. Então, ele associou ao que eu falei ainda há pouco, ó, que a liberação dos mediadores vai desencadear o quê? Fenômenos vasculares. E são vários os mediadores. A histamina é um muito famoso. Tá? A histamina é um vasodilatador, né? Beleza. Então, aqui, sinais típicos da inflamação, rubor, tá? Que é a vermelhidão, está bem nítido. O edema, como eu falei, vocês podem ver por inchaço ou tumor. É óbvio que aqui está doendo muito, né? Doeu muito, né? E se eu pudesse, se desse para eu colocar meu dedo aqui em cima da lesão, eu ia notar que está mais quente do que o resto do corpo. Tá? Então, são os 4 sinais típicos de uma reação inflamatória. Tá safo aí, galera online? Tranquilo. Beleza. Aí vamos entrar agora por partes, para ficar didaticamente melhor a compreensão. É lógico que a inflamação é um processo contínuo e dinâmico, mas para o melhor entendimento, vamos dividir. Tá? Então, vamos iniciar aqui com os fenômenos irritativos. Por que aparecem esses fenômenos irritativos? Porque nós temos a presença do agente inflamatório. Então, ele está ali no tecido. Se ele está ali no tecido, ele vai estimular uma resposta, que inicia com esses fenômenos irritativos. Esses fenômenos irritativos, eles são caracterizados pela presença de algumas moléculas, que vocês viram comigo lá na imunologia, os PAMPs e os DAMPs. PAMP, padrão molecular associado ao patógeno. Então, é uma molécula do patógeno que será reconhecida pelas células do nosso sistema imunológico. Tá? E os DAMPs, padrão molecular associado ao dano. Então, uma molécula que vai sinalizar para o nosso sistema imunológico que o tecido está sofrendo algum dano. Por isso que é padrão molecular associado ao dano. Tá? Esses DAMPs aqui, galera, essas moléculas, elas estão dentro das nossas células. Tá? O que acontece? Como elas estão dentro das nossas células, o nosso sistema imunológico não vê. Tá? Só que durante um processo inflamatório, ocorre lesão celular. Muitas células serão o quê? Destruídas. Concorda? Esses dumps serão o quê? Liberados. Quando esses dumps são liberados, isso vai sinalizar que está ocorrendo um dano ali no tecido. Tá? Então, é uma molécula, é chamada uma molécula de alarme. É uma alarmina. Tá? Aí aqui, ó, é uma molécula sinalizadora de agressão. Galera, tanto os PAMPs quanto os DAMPs serão reconhecidos por receptores celulares. Onde esses receptores estão, galera? Nas células da imunidade inata. Lembra? Neutrófilos, macrófagos,
células dendríticas, tá? Então, essas células, elas têm receptores que vão reconhecer tanto os PAMPs quanto os DAMPs, tá? Uma vez que essas células reconhecem essas moléculas, essas células tornam-se o quê? Ativadas, melhor dizendo. Uma vez que essas células estão ativadas, elas vão produzir e liberar, olha só, mediadores químicos pró-inflamatórios, que vão desencadear os demais fenômenos inflamatórios. Tá? Para situar vocês, aqui, ó, fenômenos irritativos, PAMP, DAMP, reconhecimento pelas células da inata. Essas células vão ativar, vão produzir os mediadores, e esses mediadores vão desencadear, ó, todo o resto do processo inflamatório. Deu para entender aí, esses dois? Ah? Galera online? Tá indo, tá indo. Tá indo? Qual a dúvida? Não, tá tranquilo. Só Tá, beleza. bastante informação, assim, mas tá tranquilo. Ah, tá. Beleza. Continuando. Essa figura que vocês já viram comigo lá na Imuno, tá? Aqui são os exemplos de PAMPs, tá? São as moléculas dos patógenos, então vírus, bactérias, fungos, protozoários e eumintos. São essas moléculas que são os PAMPs. E aqui o exemplo de DAMPs, tá? Tanto PAMP quanto DAMP serão reconhecidos por esse arsenal de receptores. Então, isso aqui, imagina que, por exemplo, pode ser um neutrófilo, ó, a membrana de um neutrófilo, a membrana de um macrófago, a membrana de uma célula dendrítica. Tá? Vejam como essa membrana está cheia de receptor. E esses receptores que vão reconhecer tanto o PAMP e o DAMP. Reconheceu? Ativa essa célula, e uma vez que essa célula está ativada, ela vai produzir, ó, os mediadores inflamatórios e vai liberar ali no tecido. Tá? Aqui, ó, o exemplo desses mediadores. Então, aqui nós temos o mediador, vejo que são vários mediadores, tá? As células que produzem esses mediadores e qual a função desses mediadores ali no tecido. Comentando aqui, por exemplo, histamina. Quem nunca escutou falar em histamina? Quem tem rinite alérgica, com certeza já escutou falar em histamina. Quem tem alergia já escutou falar em histamina. Tá? A histamina é um mediador químico pró-inflamatório produzido por mastócitos, basófilos e plaquetas. Quando a histamina é produzida e liberada no tecido, ela vai causar isso aqui, ó, vasodilatação, tá? E ela vai causar também aumento da permeabilidade vascular. Eu vou explicar mais na frente o que é isso. Vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Tá? Escolher outro aqui, ó, prostaglandinas. Prostaglandinas são outros mediadores químicos famosos, tá? Quem produz? Mastócito e outros leucócitos. Quando as prostaglandinas são liberadas ali no tecido, o que elas vão causar? Também é uma molécula vasodilatadora, tá? Ela vai causar dor e ela vai causar febre, tá? As prostaglandinas, galera, são os principais mediadores químicos pró-inflamatórios, tá? Muitos anti-inflamatórios, medicamentos anti-inflamatórios, eles vão agir aqui, ó, nas prostaglandinas, tá? Evitando a produção desse mediador, tá? Aí aqui esse quadro, ele mostra mais ou menos é referente mais ou menos a esse esquema aqui, tá?
Então, a gente vê, por exemplo, a histamina, bradicinina, leucotrienos, ó, aumenta a permeabilidade. Aqui, ó, aumenta a permeabilidade vascular. Prostaglandinas e óxido nítrico são moléculas vasodilatadoras, tá? Vasodilatação tem na inflamação, tá? Prostaglandinas, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, conhecido como TNF. Esses mediadores aqui eles vão desencadear a febre, tá? Prostaglandinas e bradicinina vai causar dor. Então, vocês estão conseguindo visualizar que são esses mediadores que, quando liberados, vão desencadear toda a reação inflamatória, tá? Então, vai causar febre, vai causar dor, vai causar vasodilatação, tá certo? Baseado nessa explicação, eu trago para vocês aqui uma contextualização, já que vocês serão farmacêuticos, né? Então, aqui nós temos o Toragesic. Toragesic, eu acho que é assim, tá? Quem trabalha em farmácia é até mais familiarizado do que eu. Eu sou biomédico, galera, eu não sou farmacêutico, tá? Então, Toragesic, indicação. Vamos para a indicação. Ele é um anti-inflamatório com potente ação analgésica. O que é uma ação analgésica? Vai agir onde? Alguém responde? Na dor. Na dor. Na dor, exatamente. Vai agir na dor. Usado para o tratamento a curto prazo da dor aguda de moderada a severa. Tá? Essa é a indicação do Toragesic. Tá? Então, ele é um anti-inflamatório. Beleza. Se eu perguntar para vocês, qual é a função de um anti-inflamatório? Qual é a função de um anti-inflamatório? Não, combater a inflamação, né? Combater esses que é o calor, o rubor, né? Combater a inflamação em si, né? Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Mas vocês terão algo a mais, né? Vocês vão entender por que ele combate a inflamação. O próprio nome já está dizendo, anti-inflamatório vai combater a inflamação, é anti-inflamação, né? Mas como que isso acontece? Toragesic, por exemplo, ele atua dessa forma aqui, ó. Ele atua através da inibição da atividade dessa enzima aqui chamada de ciclooxigenase, que é a COX. Já escutaram falar? Nós temos a COX-1, COX-2. COX-1, ela é produzida de forma constitutiva, tá? Pelo nosso corpo. Já a COX-2, ela só é produzida durante a inflamação, tá? Então, olha o que o medicamento faz. Ele inibe a atividade da COX e, consequentemente, a síntese de prostaglandinas, galera. Olha o raciocínio da coisa. A enzima chamada de COX, ela que produz a prostaglandina, que é um mediador inflamatório. Se tem prostaglandina, vocês já sabem que vai ter dor, vai ter vasodilatação, vai ter febre, né? Agora, se o medicamento inibe a COX, automaticamente ele vai inibir a produção de prostaglandina. Se não tem prostaglandina, não tem dor, não tem febre, não tem vasodilatação. Deu para entender? Galera online, deu para entender? Sim, sim. Isso é questão de prova certa. Eu vou brincar com isso na prova de vocês, é certo. Eu vou pegar lá um medicamento, um anti-inflamatório, e vou fazer alguma pergunta referente a isso, tá? Outro exemplo aqui, o ibuprofeno, muito famoso, um anti-inflamatório muito famoso. Tenho certeza que todos conhecem. Ele vai agir... Febre também, né? Oi? Febre também. Entendi.
Para baixar a febre, o ibuprofeno. Exatamente, ó. Ele vai agir, ó, na febre e em dores leves e moderadas, associadas a gripes, resfriados, dor de garganta e por aí vai, tá? Como é que ele vai agir? É isso que é interessante para o farmacêutico, tá? Não é somente dizer que ele vai agir na inflamação, mas como ele vai agir nessa inflamação, tá? Isso que é interessante para vocês e eu quero cumprir essa missão de deixar essa informação para vocês, tá? Ó, o ibuprofeno, ele também vai agir semelhante ao Toragesic. Como? Ele vai inibir a síntese de prostaglandinas. Como é que ele vai inibir a síntese de prostaglandinas? Da mesma forma, inibindo a ação da COX. Se não tem COX, não tem prostaglandina. Se não tem prostaglandina, não tem febre, não tem dor, não tem vasodilatação, tá? Aí ele tem uma atividade analgésica, que é contra a dor, e antipirética. O que é antipirética? O que é uma ação antipirética? Alguém arrisca? Da febre. Febre, exatamente. Ele vai agir na febre. Porque o que acontece, galera? As prostaglandinas, elas têm receptores nas células hipotalâmicas, tá? Hipotálamo, tá? Sistema nervoso, tá? Central. Então, quando ocorre liberação de prostaglandinas, esses mediadores, eles vão até o hipotálamo e desregulam o termostato natural que a gente tem, tá? Então, eles mexem com a temperatura do termostato biológico que nós temos lá no hipotálamo, tá? Por isso que a gente tem o quê? Febre, tá certo? Qual o sentido fisiológico da febre, tá? Algumas características aí. A febre, por exemplo, acredita-se, melhor dizendo, o aumento de temperatura corporal vai aumentar a função dos nossos leucócitos, tá? Então, aí um objetivo da febre, do aumento de temperatura. O aumento de temperatura do corpo também inviabiliza a proliferação de alguns agentes infecciosos, tá? Então, alguns agentes infecciosos, se aumenta a temperatura corporal, isso vai dificultar a multiplicação desses agentes, tá? Algumas bactérias isso acontece. Deu para entender isso aí, galera? Me fiz entender? Tá ok, eu ia falar essa última parte, mas na hora que eu destravei aqui, tu falou. Beleza, tá? Então, galera, anota. Professor, Isso posso tentar lançar aí um raciocínio aqui que eu tive? Diga No lá, caso com certeza. no caso, se o corpo recebeu algum agente contaminante, sei lá, alguma Agente infeccioso. infeccioso e tudo, e ele necessita desse processo, passar por esse processo, além da inflamação, da febre e tudo, para poder retornar à homeostase. E a gente toma um medicamento desse que vai inibir a Boa dor, pergunta, boa pergunta. todos os sintomas. Não vai de encontro no caso, Excelente pergunta, excelente a pergunta. parte boa do processo inflamatório e Show de tudo bola. mais? Beleza, vamos lá. É assim, a inflamação, como eu falei, vocês sabem que é um mecanismo da inata. É um mecanismo benéfico, né? Beleza. Só que qual é o objetivo da inflamação, como eu disse? Destruir ou neutralizar o agente inflamatório. É o que iniciou com a inflamação, tá? Tá safo. Só que vocês lembram também que eu falei que enquanto tem inflamação, tem dano tecidual? Aí você imagina se essa inflamação ela continuar perpetuando ali no tecido durante muito tempo e de uma forma muito intensa, tá?
Então, quanto mais essa inflamação aumenta e perpetua no tecido, isso vai causar mais e mais e mais e mais dano, tá? Então, aí entra o anti-inflamatório. Para quê? É Para dar tipo, uma Irã, tipo, brecada. tipo uma pessoa com febre, né? Vamos dizer, ele tá até 38, vai lá. Passou de 38, chegou a 40, o cara já começa a dar convulsão, Sim, vê Jesus, o sim. cacete a quatro lá. Não é isso? É, Justamente para não chegar a esse limite, né? também. Mas o que eu... Também. Não deixa ele tá certo, também. Mas, assim, de uma forma mais abrangente, o anti-inflamatório vai entrar nesse contexto aí para dar uma brecada na inflamação, para evitar que ocorra mais dano tecidual. E a febre é um exemplo, como você disse, tá? Altas temperaturas, como por exemplo 40 graus, isso já começa a ter desnaturação de proteínas do teu corpo, tá? Começa a ter degradação proteica, tá? Então isso não é interessante, obviamente. Aí o anti-inflamatório entra. Então deu para entender? A inflamação é benéfica, mas ela não pode durar muito e ela não pode causar muito dano. Por isso que entra o anti-inflamatório, para dar tipo uma brecada nessa reação. Quer ver um exemplo que está muito nítido agora? Na Covid. O que está acontecendo na Covid? Os pacientes que evoluem para uma forma mais grave, eles estão evoluindo para uma forma mais grave devido a uma exacerbação na resposta inflamatória. Tá? Então, o cara tem uma resposta tão potente que isso está causando a progressão para um quadro mais crítico. É contraditório. Sim, é contraditório. Mas é o que acontece na prática. O que alguns protocolos estão estabelecendo? Entra com anti-inflamatório, entra com corticoide, tá? Para dar uma brecada nessa inflamação. Porque senão o pulmão do cara vai ser detonado. E o cara pode evoluir para óbito devido à própria resposta inflamatória dele. E nem em si pelo vírus. Me fiz entender ou compliquei? Não, não, entendi. Show, show. Beleza. Só Tá? filé, meu. Pergunta foi muito boa. Na verdade, essa informação eu esqueci de dar para vocês, tá? Eu ia comentar e acabei esquecendo. E foi muito bem lembrado. Bacana. Obrigado. Continuando aqui, outro exemplo. Então, eu gosto de encher vocês de exemplo, para ficar mais na prática de vocês. Teflon, tá? É indicado para o tratamento inicial de doenças inflamatórias e degenerativas, dolorosas do sistema músculo-esquelético. Beleza, ele é um anti-inflamatório, com atividades analgésicas e antipiréticas. E também inibe a agregação plaquetária, ou seja, evita a formação de uma trombose. Tá? Novamente, olha o mecanismo de ação, veja como se repete, né? Inibe a biossíntese das prostaglandinas, tanto in vitro, que é experimental, né? Como in vivo, que é no corpo mesmo. Tá? Como é que ele faz isso? Aqui, ó, inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2. Então veja que os mecanismos eles se repetem, tá? E novamente isso vai cair na prova. Beleza. Então aqui só para voltar, eu vou dar uma atualizada nessa aula para ficar melhor. Mas então, o que eu falei para vocês até agora são os fenômenos irritativos que levam à liberação dos mediadores, né? Aí esses mediadores vão causar alterações vasculares. É isso que a gente vai ver agora. Aqui, ó. Fenômenos vasculares. Tá? São duas alterações vasculares, galera, que vocês não podem sair desse semestre sem saber. Tá? Beleza, professor. Então, quando, por exemplo, a prostaglandina
ou a histamina, quando esses mediadores são liberados, que consequências na vascularização local nós vamos observar? Duas consequências, duas alterações. Primeira aqui, alterações no calibre vascular. Ou seja, galera, nós vamos ter uma vasodilatação, tá? Então, inflamação, vasodilatação. Óxido nítrico causa isso, histamina causa isso, prostaglandinas causa isso, leucotrienos causa isso. E várias citocinas também causam isso, tá? Vasodilatação. Pensou em inflamação aguda, pensa em vasodilatação, tá? Segunda consequência, alterações estruturais na microcirculação. Quando eu falo em alterações estruturais, galera, é isso bem aqui, ó. Aqui, ó. Permeabilidade vascular aumentada ou aumento da permeabilidade vascular. Galera, traduzindo, o vaso, a parede do vaso, fica permeável à saída. Saída do que, galera? Plasma, lembra que eu falei no começo da aula? Plasma e leucócitos. Então, essas são as duas alterações vasculares observadas numa inflamação. Aumento do calibre do vaso, que é vasodilatação, e aumento da permeabilidade vascular. O vaso fica permeável à saída de plasma e de leucócito. Aí, como eu disse para vocês, esse plasma vai acumular no tecido, né? E esses leucócitos, quando eles saírem do vaso, eles vão migrar pelo tecido, tá? Isso é o que a gente chama de infiltrado inflamatório, tá? Que eu comentei ainda há pouco. Então, imaginem os nossos leucócitos, ao saírem do vaso, eles vão infiltrando o tecido. Tá? Vocês viram isso comigo na necrose, lembra lá? Que eu falava para vocês, olha, aqui é a área de necrose e circundando a área de necrose, nós temos as células inflamatórias. Então, isso é o infiltrado inflamatório, tá? Esse esquema, essa figura aqui está mostrando justamente essas alterações. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma microcirculação, o esquema de uma microcirculação. Quais os componentes de uma microcirculação? As arteríolas, tá? Que levam sangue oxigenado, tá? Esse sangue oxigenado vai entrar aqui nos capilares, tá? E nos capilares o oxigênio vai ficar no tecido e pelos capilares sai o quê? O gás carbônico, pelas vênulas. Então vejam que aqui nos capilares sanguíneos é que ocorre a troca metabólica, tá? Fica o oxigênio e sai o gás carbônico. Isso é uma microcirculação, arteríola, capilares e vênulas. E vejam que fora dos vasos, né, nós já temos alguns leucócitos, tá? Que são macrófagos e linfócitos. São os sentinelas, né? Eles habitam o tecido. Eles não estão mais dentro do vaso. A casa deles, a residência deles, não é mais dentro do vaso, tá? E sim no tecido. Eles ficam monitorando ali o que entra no tecido, tá? Isso aqui é o normal. Agora, vamos olhar aqui para o tecido inflamado. No tecido inflamado, galera, de cara, que alteração está bem nítida nesse esquema, quando eu comparo com o normal? O aumento da vênula. O aumento Tanto da vênula... a dilatação, né? Exatamente, vasodilatação, tá? Então, nós temos uma vasodilatação
das arteríolas e das vênulas. Tá ok? Outras alterações são vistas aqui. Olha só esse neutrófilo bem aqui. Veja que esse neutrófilo está se espremendo todo e passando pela parede do vaso. Tá? Isso aqui é exudação celular. Saída de células. Tá? Saída de leucócito. Então, esse leucócito está saindo do vaso e infiltrando, olha só, infiltrando o tecido. E vejam aqui para essas setas agora. Essas setas estão mostrando também a saída de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Plasma. Tá? Então, o plasma sai do vaso e vai encharcar o tecido. Ele vai acumular ali no tecido. Tá? Então, vasodilatação, saída de leucócito, saída de plasma. E vejam que fora dos vasos, nós já temos um aumento de leucócitos. Né? Fora dos vasos, no tecido, a gente já observa um infiltrado inflamatório, que aqui a gente não observava. Tá? Beleza. Olha como tudo tem uma explicação. A vasodilatação, galera. Primeira pergunta. Se o vaso dilata, se os vasos dilatam naquele tecido, pergunto para vocês, vai aumentar o fluxo sanguíneo local ou vai diminuir? Aumenta. Aumenta, né? Exatamente, aumenta. Beleza. Se aumenta o fluxo sanguíneo local, o que vocês acham? O tecido vai ficar mais ou menos vermelho? Mais vermelho. Mais vermelho. Então, olha só a associação aí, galera. Lembra lá do rubor vermelhidão? Então, o rubor, a vermelhidão que a gente observa num tecido inflamado ocorre devido à vasodilatação. Tá safo? O outro sinal também ocorre devido à vasodilatação. Qual é? O calor, o aumento de temperatura local. Tá? Exatamente. Como o fluxo aumenta, começa a ter muito sangue ali no tecido, esquenta. Tá? Então vejam só como tudo tem uma explicação. A vasodilatação explica a vermelhidão local e o aumento de temperatura local, que é o calor. Deu para entender? Essa parte aí é importante. Galera online? Ok. Beleza. E o edema? E o inchaço? O que explica o inchaço? Aqui, ó. Aumento da permeabilidade vascular. Oi? É a saída do plasma. Bolha do que tu diz? Exatamente. Porque esse plasma, ele está circulando no sangue, tá? Ele está circulando no sangue. Como aumenta a permeabilidade vascular, esse plasma começa a sair dos vasos. E ele acumula no tecido. Como ele vai acumulando no tecido, o tecido vai, ó, inchando, tá? Então, aqui, ó, é o que a gente vê aqui no esquema. Então, o aumento da permeabilidade vascular explica o edema, galera. Tá? O inchaço. Quer ver como isso é interessante? Por que quando a gente se bate, tem um trauma, a gente coloca o quê? Gelo, não é isso? A gente coloca o gelo. O gelo vai contrair ou dilatar o vaso? Vai contrair o vaso. Se tu contrai o vaso, menos sangue chega, né? Se chega menos sangue, menos plasma sai. Se sai menos plasma, o edema vai regredindo. Deu para sacar? Sacaram? Online? Sim. Beleza. Posso também brincar com isso na prova, né? Bacana.
Essa aula é muito top, porque ela tem muito do nosso dia a dia, né? Aí, beleza. Esses leucócitos, eles saem do vaso e eles vão migrar aqui, ó. Migração e acúmulo de leucócitos. O raciocínio é bem simples. Se a inflamação é um mecanismo da inata, basicamente a inflamação ela serve para deslocar para o local da inflamação um grande exército de leucócitos. Tá? É o que a gente vê aqui no esquema. Ó. Esses leucócitos chegam até o local da inflamação, saem do vaso e migram pelo vaso. Aí vocês imaginem vários leucócitos fazendo isso. Formam um exército dentro do tecido para combater o agente infeccioso ou o agente inflamatório. Deu para entender tudo isso aí, galera? Sim. Beleza, vocês são muito bons. Aí, ó, por partes, né? Prometo que eu vou acabar com esse erro aí, para eu não ficar voltando. Aqui, ó. Aí eu falei sobre os fenômenos irritativos, fenômenos vasculares. Agora os fenômenos exudativos, tá? Que fenômenos são esses, professor? Aqui, ó. Fenômenos exudativos. Exudação, exudato, deriva da palavra exudare, que quer dizer passar através de. Passar através do quê? Da parede dos vasos. Alguém falou? Da parede dos da célula. Exatamente, da parede do vaso. E alguém também aqui falou, da parede do vaso. Ó, está passando pela parede do vaso, exudação celular. Está passando pela parede do vaso, exudação plasmática. Então, pessoal, os fenômenos exudativos são caracterizados pela saída de células, leucócitos, e pela saída de plasma. Essa saída de plasma, como vocês viram, é que vai levar ao inchaço, ao edema. Tá? Essa exudação plasmática, aí vocês vão se perguntar, tá, beleza, professor. Quer dizer que durante a inflamação, a única função do plasma ali é para inchar o tecido? Não. A natureza não ia deslocar plasma para fora do vaso à toa. Tá? Tem uma função aí nesse contexto. Qual é a função? Lembra que quando eu falo em plasma, que é a parte líquida do sangue, o nosso plasma ele é cheio de proteína, que são as proteínas plasmáticas. Inúmeras proteínas com diversas funções. Dentre elas, galera, tem uma muito famosa, que vocês viram na imunologia. Aqui, ó, anticorpos. Vê o raciocínio da coisa? Como tudo está ligado, imuno e patologia, tá? O plasma, no nosso plasma, nós temos anticorpos e temos também aquelas moléculas do sistema complemento, que vocês viram lá na imunologia, tá? Então, é óbvio que esse plasma não ia sair à toa. Aqui uma função, carregar para o tecido anticorpos. Tá? Esse plasma, ele tem fibrinogênio, galera. Quando esse plasma sai do tecido, ou melhor dizendo, quando ele sai do vaso e cai no tecido, esse fibrinogênio aqui, ele vai se transformar em fibrina, galera. Fibrina é uma proteína filamentosa, tá? É um filamento. Olha a função disso. Está vendo aqui o infiltrado inflamatório? O que eu disse para vocês? Que essas células vão migrar pelo tecido, né? Essa migração, galera, ela é possibilitada pela presença de fibrina. Imagine a comparação que eu vou fazer. Carros numa estrada. Quem são os carros aqui no contexto? As células inflamatórias. Quem é a estrada? A fibrina. Tá? Então, a fibrina forma uma malha no tecido por onde esses leucócitos vão migrar. Onde tem isso? No plasma. Tá? E no plasma também nós temos algumas proteínas que vão inibir, por exemplo,
a própria multiplicação do agente infeccioso, ou temos proteínas, galera, que vão inibir, ou melhor dizendo, remover radicais livres ali no tecido. Por quê? Durante essa reação inflamatória que eu estou descrevendo para vocês já sabem que tem dano, né? E durante esse dano ocorre a produção de óxido nítrico, que é uma molécula extremamente danosa para os nossos tecidos. Aí, no nosso plasma, nós temos proteínas que vão inibir, vão remover esse óxido nítrico. Para evitar, óxido nítrico não, radicais livres, tá? Para evitar que esses radicais livres, durante a inflamação, causem mais e mais dano. Então, removo, tá? Quem faz essa remoção? Proteínas que estão no plasma. Então, isso que eu estou dizendo aqui para vocês é que a exudação plasmática, ela tem uma importância fisiológica no contexto da inflamação. Não é somente para inchar o tecido. Tem uma importância, tá? Uma função. Beleza. E a exudação celular? A exudação celular é a saída de células, né? Ela tem um passo a passo, tá? Que eu posso dividir em 3 aqui, ó, tá? Primeiro, no lúmen. O que é o lúmen do vaso? É aqui, ó, a luz vascular, que está dentro. Dentro do vaso, o que vai acontecer, galera? Os nossos leucócitos, conforme o sangue vai passando pelo vaso, os nossos leucócitos eles estão mais ou menos centralizados no fluxo. Tá? Eles vão passando aqui no meio do fluxo sanguíneo. Tá? Só que vocês lembram que durante a inflamação, esse leucócito que está dentro do vaso tem que ir para o tecido. Né? Então, para que isso ocorra, esse leucócito que está centralizado, ele vai se deslocar para a margem do vaso. Isso a gente chama de marginação leucocitária, tá? Então, esse deslocamento do centro do fluxo sanguíneo para a margem. Marginação leucocitária. Quando esse leucócito vai para a margem do fluxo, ele bate aqui na parede do vaso, tá? Conforme ele vai batendo na parede do vaso, ele vai estabelecendo algumas ligações químicas com algumas moléculas que estão no vaso, tá? Inicialmente, essa ligação é fraca, tá? Ela é tão fraca que conforme o sangue vai passando, esses leucócitos vão rolando pela parede do vaso, eles vão girando pela parede do vaso. Tá? Isso é o que a gente chama de rolamento leucocitário. Então, eles vão girando pela parede, até que eles vão encontrar uma molécula na parede do vaso que ele vai se ligar e vai se aderir. É uma ligação forte. O sangue pode continuar a passar, mas ele não vai sair dali. Tá? Isso é que a gente chama de adesão ao endotélio. Endotélio é aqui, ó, é o nome dado à parede do vaso. Tá? Então, marginação leucocitária, rolamento e adesão ao endotélio. Uma vez que esse leucócito prende na parede do vaso, que ele está aderido à parede do vaso, ele vai fazer isso bem aqui, ó. Ele vai passar pela parede. Isso aqui, galera, essa passagem, essa transmigração através da parede vascular, a gente chama de diapedese, tá? Então, nós vamos ter uma diapedese leucocitária. Passagem do leucócito pela parede do vaso. E uma vez, galera, olha só, que esse leucócito passa pela parede do vaso, ele vai cair aqui no tecido, tá?
E você já sabe que quando esse leucócito cai no tecido, ele vai migrar, né? Formando o infiltrado leucocitário. Mas eu pergunto para vocês, essa migração, ela é aleatória ou ela é guiada por algum estímulo? Guiada. Ela é guiada. Guiada. Tem um estímulo ali no tecido que atrai esse leucócito. Qual é? São moléculas chamadas de quimiocinas, tá? Não tem aqui escrito, mas elas são chamadas de quimiocinas, tá? Vocês estão vendo aqui esse esquema? O que a gente está vendo aqui nesse esquema? Micro-organismos, não é isso? Bactérias, por exemplo. Então, aqui, ó, nesse local, que essas bactérias estão o quê? Proliferando. Vocês concordam que é para cá que os leucócitos vão ter que migrar? Sim, né? Porque eles vão ter que chegar aqui e destruir com essas bactérias. Essa migração, como eu falei, ela não é aleatória. Tem algo que vai atrair esses leucócitos até aqui, esse local. Justamente são as quimiocinas. São moléculas quimioatraentes, tá? Então essas quimiocinas, elas vão ficar em grande quantidade aqui, ó, próximo do sítio inflamatório, próximo do local da infecção. Aí isso vai atrair os leucócitos. Então vai formar aqui, ó, um grande exército de leucócitos. Aí vai ser travada uma guerra entre as bactérias, aqui no caso, né, para sobreviver e multiplicar, e os leucócitos tentando o quê? Destruir. Tá? Esse transporte químico, ele é chamado de quimiotaxia. Taxia, transporte. Químio, químico. Então, a quimiotaxia é um transporte químico viabilizado pela presença das quimiocinas, que são moléculas. Tá? Basicamente, isso é inflamação. Tá? Vamos ver no tecido mesmo. Pergunto para vocês. Temos algum vaso sanguíneo aí nessa figura, nessa lâmina? Vocês estão conseguindo ver algum vaso sanguíneo? Não? Na verdade, ele está muito evidente aí, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é um vaso sanguíneo, sacou? Tudo isso aqui, tá? Então veja que esse vaso está dilatado, vasodilatação, tá? O que é isso aqui vermelho? Um rosa com vermelho. Hein? São hemácias. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o vaso. Tudo isso aqui é o vaso. Então ele está muito dilatado. Se ele dilatou, acumula o quê? Sangue. Sangue, né? Aqui, ó. Olha só de hemácia, cara. Tá cheio de hemácia. Tudo isso aqui são hemácias. Então o vaso dilatou, chegou muito sangue, acumulou ali. Tá? A gente vê isso nitidamente aqui, ó. Cheio de hemácia. Tem leucócito aqui dentro desse vaso? Essa parte branca não são os leucócitos? Os leucócitos são esses pontos escuros bem aqui, ó. Tá? Vejam, como eu falei ainda há pouco, que nós temos leucócitos mais ou menos centralizados, né? Mas olha só a parede aqui do vaso, já está cheio de leucócito. Eles estão se preparando para quê? Para ficar aqui preso ou para passar para o tecido? Passar, como já para passou. Passar para o tecido. Tá? Então isso aqui, galera, essa figura é muito interessante, é como se fosse uma foto, tá? Tu consegue ver nitidamente o vaso dilatado, o vaso cheio de sangue,
leucócitos dentro do vaso e vejo que a parede do vaso está cheia de leucócito. Então, a gente vê leucócito dentro do vaso e a gente vê, olha só, leucócito fora, ó, tá? Então, esses leucócitos, em algum momento, eles estavam aqui dentro. Como aumentou a permeabilidade vascular, eles fizeram isso bem aqui, ó, diapedese. Diapedese. Passaram e infiltraram o tecido. Aqui, ó. Infiltrado leucocitário, ó, cheio de leucócito no tecido. Ficou claro isso para vocês, galera? Tá? Online, ficou claro? Ficou, professor. Olha aqui essa figura também como é interessante. Isso aqui, galera, é a parede de um vaso. Ó. Vou detalhar a figura para vocês. Então, aqui, ó, a parede do vaso, tá? Isso aqui é dentro do... Opa! Aqui, ó. Isso aqui é dentro do vaso, ó. Dentro do vaso, parede do vaso, fora do vaso, tá? Olha o que a gente vê. Dentro do vaso, a gente vê aqui ó, algumas hemácias. Isso aqui é hemácia, ó. Para cá, hemácia, 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 tá? E a gente vê leucócitos. Leucócito, 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 leucócito. Esse daqui dá para ver nitidamente que ele é um neutrófilo. E se a gente observar na parede, a gente vê que bem aqui forma um poro, esse P de poro. Então, bem aqui, ó, tem uma célula da parede do vaso, aqui outra célula da parede do vaso. É assim, ó. Essas células, normalmente, elas estão unidas. Durante a inflamação, elas se afastam. Aumento da permeabilidade vascular. Por esse poro vai sair leucócito, que droga. Por esse poro vai sair leucócito e vai sair também o plasma. Aqui a gente está vendo, ó, olha esse leucócito esperto. Ele já está se preparando para passar, tá? Por esse poro. Tá, beleza? E aqui fora do vaso, a gente já vê uma pequena concentração de leucócitos. Que em algum momento eles estavam aqui dentro, mas passaram e infiltraram o tecido. Tá? Aqui também, novamente, ó, um vaso, ó, isso tudo aqui é um vaso, tá certo? Aqui vários leucócitos aderidos à parede do vaso. Tá? Alguns estão dentro do vaso e muitos já saíram, já estão aqui fora. Leucócito, 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 leucócito. Então é sempre essa jogadinha. Eu vou me prender à parede do vaso, vou passar por essa parede e vou migrar pelo tecido. Tá? E eu vou fechar com esse slide bem aqui. Esse slide aqui ele é muito interessante, porque ele mostra a progressão de uma reação inflamatória aguda no pulmão. Tá? Beleza, nós temos nós temos 3 momentos aqui, né? A, B e C. A, pulmão normal. O que a gente vê nesse pulmão normal? Os alvéolos pulmonares. Ó. Esses espaços aqui em branco são os alvéolos. Então, alvéolo para cá, alvéolo, alvéolo, alvéolo. Tá? Vejam que esses alvéolos, eles têm uma parede, ó. Parede do alvéolo aqui, ó. Parede do alvéolo, parede, parede, parede. Não dá para ver aqui, mas essa parede, ela tem vasos sanguíneos. São vasos extremamente finos, tá? E não dá para ver aqui nessa imagem, mas eles estão aqui. Então, isso é um pulmão normal, tá? Vasos sanguíneos delgados, finos, né? Nos alvéolos pulmonares, sem células. A gente não vê célula aqui dentro do alvéolo, tá? Perfeito. Agora, vamos para o quadro B. Galera, eu pergunto para vocês, o que está de diferente aqui do quadro B em relação ao quadro A? Vasodilatação, professor. Perfeito.
Perfeito. Vocês são muito bons. Vasodilatação. Tá? Tá nítido aqui, ó. Olha a vermelhidão. Olha aqui a parede, ó. Essa parede é mais fina, né? Mas veja que ela está mais grossa e ela está vermelha. Por quê? Acúmulo de sangue. O vaso dilatou, o vaso que era fino dilatou, o sangue aumentou o fluxo, tá? E acumulou, tá? Então é isso que a gente vê aqui de diferente no quadro B. Congestão dos vasos sanguíneos. Quando eu falo congestão, galera, é justamente esse aumento de fluxo sanguíneo no local, causando esse acúmulo de sangue, tá? Tá nítido aqui, né? Quem está online, deu para entender perfeitamente aqui essa diferença? Sem dúvida. Beleza. E sem células, né? Ó, aqui a gente não vê dentro da célula. Vê algumas pouquíssimas células ainda. Mas, galera, olha aqui o quadro C. O que está diferente no quadro C em relação ao B e em relação ao A? Rompimento do vaso e os leucócitos todos saindo. Exatamente. Muito bem, galera. Vou dormir muito feliz. Vocês estão entendendo. Exatamente isso, galera. Olha só esses alvéolos. Estão cheios de células inflamatórias que estavam no vaso, né? Essas células chegaram junto com o sangue, não é isso? Aí fizeram isso aqui, diapedese. Passaram pela parede dos vasos e, olha só, infiltraram os alvéolos pulmonares. Então, dá para ver nitidamente aqui, galera, a progressão no pulmão durante uma inflamação aguda. Não dá para dizer se é uma bronquite, sei lá, uma pneumonia, eu não sei dizer para vocês. Eu só estou dizendo para vocês que aqui a inflamação aguda está ocorrendo no pulmão. Então veja esses alvéolos, galera, cheio de células, cheio de leucócitos, infiltrado leucocitário. E o que é isso aqui vermelho, que também está dentro do alvéolo? São hemácias, muito bem. Isso aqui está mostrando para a gente que está tendo o quê? Foco de hemorragia, tá? Então aqui, ó, hemorragia, tá? Lá dentro dos alvéolos pulmonares. Então nós temos leucócitos em grande abundância aqui, né? Em abundância. E aqui hemácias. Vasos dilatados, né? Nitidamente. Aí, galera, a gente já tem que ligar uma coisa. Clinicamente, como é que está esse paciente? Vocês acham que ele está respirando bacana ou está difícil para respirar? Já está bronqueado, né? Porque olha só, lembra qual é a função dos alvéolos? Aquela troca gasosa, né? A gente joga ar para dentro dos pulmões com oxigênio, né? Lá nos alvéolos, o oxigênio passa para o sangue. Onde o sangue? Nesses vasos aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não sei te falar, sinceramente. Eu não sei te falar se eu posso afirmar que isso aqui é uma pneumonia. O que eu posso dizer é que aqui está ocorrendo uma inflamação aguda, potente no pulmão. Mas pode ser uma pneumonia, pode ser uma tuberculose também, pode sim. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma tuberculose, pode. Mas eu não sei te dizer, sinceramente não dá para dizer aqui, tá? Então, como esses alvéolos aqui estão congestionados por células inflamatórias, a troca gasosa, galera, está dificultada, né? Não consegue ter essa troca. Tá? Aí o indivíduo vai ter deficiência para respirar, uma insuficiência respiratória. Tá? Deu para entender? Galera online, eu vou parar por aqui. Deu para entender? Deu sim, professor. Bacana. Só que em questão da tuberculose aí, ela não teria que ter uma secreção, alguma coisa purulenta para identificar uma infecção? Oi? Em questão da tuberculose? Ele falou sobre a tuberculose.
Sim. Aí eu observei, para ter uma tuberculose, teria que ter todos esses sintomas, teria que ter também uma secreção, né? Alguma coisa, um purulento, uma secreção Sim. purulenta. O que Aí não tu mostra pode- aí na foto. Né? Aí tu podes ter, o que acontece na tuberculose, por exemplo? Tu podes ter uma produção de um exudato purulento, que é Isso. um exudato rico em pus, tá? Ele Porque, apareceria no tom escurecido aí, professor? oi? Nessa foto. Numa foto como essa, ele apareceria como um tom escurecido? Eu não consegui te escutar. Vai, Nessa fala. foto, se a gente fosse identificar, ele apareceria em um tom escurecido, a secreção purulenta? Aqui nessa foto que você está dizendo, Caso fosse uma tuberculose, só uma questão de identificação. eu ia identificar através da presença de umas células chamadas de piócitos, Ah, que são as células de pus. São neutrófilos modificados, que são chamados de piócitos. Eles estão presentes no pus, tá? Então, a presença dessas células, é lógico que nesse aumento aqui, tu não consegue identificar, tu não vai conseguir diferenciar nesse aumento. Mas tu jogar um aumento maior e um bom patologista, ele consegue diferenciar aí, tá? Aí tu vai dizer, beleza. isso aqui é um exudato purulento, microscopicamente falando. Macroscopicamente, a secreção, tá? Me fiz entender? Deu sim, valeu, professor. Obrigadão. Boa noite para vocês, valeu pela presença. A gente Boa se vê na noite. próxima aula. Boa noite, valeu. Boa Obrigado noite. também pela presença de vocês, tá? A gente continua na Presente, próxima viu? aula. Coloca lá presente. Oi. Aí eu tenho uma viagem do hotel, lá para o Maranhão, vou passar 10 dias lá. Aí eu estou avisando, mas vou botar lá na secretaria a cópia do meu BI da minha viagem.